Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, a cada adolescente que vai estar aqui conosco nesse momento. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz Clama no Deserto e a mais um conteúdo, né? Agora, a classe dos adolescentes, né? Quadro aqui, Adolescentes de Deus. O tema principal que nós estamos estudando nesse quatrimestre é o amor na vida cristã. E agora vamos estar conhecendo o conteúdo da lição número 5, que trata, número 11, melhor dizendo, lição número 11, conteúdo da lição número 11, que tem como título o amor pelas palavras. O amor pelas palavras, ou seja, o cuidado, né? A importância do compromisso que temos como cristão, cara adolescente, naquilo que nós falamos, da forma que nós nos comunicamos, né, no interpessoal, entre os irmãos, enfim. Isso faz parte, né, da vontade de Deus, no que diz respeito não só ao cuidado, mas a maneira que temos que nos expressar. A forma que falamos identifica, é um dos sinais, né, um dos testemunhos de quem realmente servimos, né? Então, quando somos de Deus, quando somos de Cristo, o nosso vocabulário é diferente do vocabulário comum ao mundo, né? Ao sistema secular, né? Isso aí vamos estar aqui entendendo por esse conteúdo que precisamos amar as palavras, se preocupar naquilo que nós dizemos, porque pela nossa boca nós tanto, né, pronunciamos palavras de bênção, como também podemos estar pronunciando palavras de maldição. Então, esta é a lição. Vamos estar aqui orando primeiro, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. E queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento nós haveremos de o Senhor está vindo buscar a sua igreja através do Teu Santo Filho Jesus Cristo, e onde o Senhor estiver, nós também viemos a estar junto. Enquanto aqui estamos, Pai, carecemos da Tua direção, do Teu cuidado, da Tua proteção, meu Deus, como também da iluminação, através, Senhor, de qualquer momento nosso, seja ele devocional, Pai, seja ele de estudo, seja ele de qualquer leitura, precisamos ter o discernimento que vem de Ti, para que nós venhamos, Senhor, assim, crescer não só na graça, mas também no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nos abençoa durante esse período. Pedimos a Tua bênção pela vida de cada jovem, aqueles que já se encontram, Senhor, na Tua presença, vai fortalecendo, como também aqueles que ainda não se encontram, Pai. Vai alcançando, Senhor, porque esta obra só o Senhor pode fazer. A obra é grandiosa, que é a obra da salvação, e só o Senhor pode realizá-la, Pai, independente da condição deste adolescente ou deste jovem ou de qualquer pessoa. Por isso, Pai, nós oramos nesse sentido, pela salvação de cada vida, Pai, em especial aqui dentro do quadro. Queremos também interceder por cada adolescente, Pai. Aqueles que estão, quem sabe, mergulhados nos vícios e tantos outros pecados, fornicação e tantos outros, pelos quais o Senhor bem conhece, porém poderoso é o Senhor para alcançar, Senhor, estas vidas e torná-los, ó Pai, um adolescente de Deus, um adolescente do Senhor. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, ser conosco durante todo esse tempo e período, e já Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.
A mensagem. Deixa eu só ver um negócio aqui. Certinho, né? Vamos prosseguir. A mensagem. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Provérbios 18, 21. Né? Existe até uma certa oportunidade, acabei lendo um livro, né? Que falava sobre a questão da santificação. E durante a leitura desse livro, a cara adolescente, havia essa questão também, de nós nos preocuparmos com a questão das palavras. E ali naquele livro ele dizia uma coisa curiosa, interessante, que as palavras, ela tem mais poder do que uma bomba atômica. Por quê? Porque a bomba atômica, o efeito dela é destruidor, né? Porém, ela é limitado àquela área geográfica de alcance daquela bomba atômica. Porém, as palavras vão muito além disso. A palavra, além de destruir uma vida, né, neste momento presente, pode também fazer com que essa pessoa ela sofra as consequências, né, da perdição eterna. Então, logo, as palavras elas têm muito mais efeito destrutivo de qualquer coisa, de qualquer coisa que possamos conhecer. Por isso precisamos ter muito cuidado. A palavra tanto anima como ela desanima. A palavra tanto fortalece como ela enfraquece. A palavra tanto ela promove, caro adolescente, segurança, como também, por outro lado, ela pode promover o desespero, a preocupação e tantos outros fatores em que está dentro desse campo. E isso só não tende a fazer entender, caro adolescente, o quanto é importante nos preocuparmos com isso. Quero confessar aqui diante de vocês, caro adolescente, que essa área foi a área que eu não estou pronto, né? Não me considero pronto, como diz Paulo, porém é a área que eu mais tenho dificuldade, ainda que o Senhor tenha me dado muita graça e feito muito progresso nessa questão. Porém, como diz Tiago, né? A palavra ela é comparada a um leme de navio, um grande navio, né? Onde você também é comparado à questão de provocar um incêndio, né? Então, logo, essa questão é que eu sempre tenho orado ao Senhor, né? À luz da sua palavra, do que ela diz a esse respeito. Por certo, estaremos aqui dentro desse conteúdo falando sobre isso, tratando desses particulares, porque a palavra do Senhor diz que a palavra dita ao seu tempo é como uma salva de prata, como uma maçã de ouro sobre uma salva de prata. Então que o Senhor ele nos ajude, né? E a nos aperfeiçoarmos cada vez mais no que diz respeito a esse particular em nosso cotidiano, em nossas vidas. Vamos descobrir. A palavra de Deus traz algumas instruções concernente ao cuidado com as palavras. A mentira, a fofoca, a calúnia e a grosseria são exemplos de equívocos ou desproporcionalidade no uso das palavras. Nesta lição, veremos que seja qual for a situação, trata-se de um problema relacionado à escolha das palavras. Precisamos pensar na forma como comunicamos ideias e avaliar a maneira como tratamos o próximo. Como crentes em Jesus, em Senhor Jesus, somos chamados a abençoar as pessoas e não para sermos causadores de confusão, né? A palavra, tanto como disse, ela pode abençoar, como ela pode também usar nossos lábios para trazer palavras de maldição, e que se essas palavras tiver algo sincero, uma motivação sincera no coração,
ela vai ter o seu efeito, né? Tanto para o lado do bem, como também para o lado do mal. O que me chamou a atenção aqui, a primeira expressão que ele usa aqui é a mentira, e nós estamos próximos aí ao tempo em que o que vai estar vigorando no lábio de muitos pais de família é justamente a mentira. Com respeito àqueles que ainda não são de Deus, aqueles que ainda não têm qualquer compromisso com o Senhor, amado e querido adolescente, isso faz parte, é fato, uma pessoa, a partir da graça, tratar com palavras de mentira como respirar o ar, como o ar que respira. Porém, o crente não pode acontecer isso, né? Deus não espera isso jamais, porque a mentira, o pai da mentira, disse o Senhor Jesus, é o diabo, é Satanás. E estamos chegando nesse tempo, né? Já está até aí em voga a questão aí da programação, aí, a publicações sobre a questão do famigerado Natal, né? Que é uma esfera mundial. E tem uma figura aí, né, que fica em evidência, que é o Papai Noel, né? Então, o pai que alimenta a criança, né, dando força a esta mentira, que é a questão da figura do Papai Noel, ele está usando palavras de mentira. Ele está tratando esse momento e ele está sendo uma pessoa hipócrita, uma pessoa mentirosa. Porque se ele é de Deus, ele tem que entender que isso é uma mentira. Não existe Papai Noel. Nunca existiu. Isso é uma criação que qualquer um de nós podemos, cara adolescente, é o Google, você que sabe muito bem manejar o celular, o notebook, o computador, enfim. Você pode pesquisar aí como se iniciou essa questão. Isso foi uma invenção, né? Tem sua origem ali da questão da Coca-Cola e outras coisas mais, questão da roupa vermelha. Porém, tudo isso não trata de uma outra coisa a não ser uma mentira. Uma mentira que nesse tempo de dezembro é terrível, né? Crianças sendo iludidas, crianças com a expectativa dessa pessoa chegar ali, né, para poder sentar, tirar foto. Então a criança, ela vê essa figura como algo real, como alguém que, se ela pedir ali no seu pensamento, no seu quarto, ela vai ter o presente na janela da sua casa. Então o pai vai lá e faz a figura, né, de como se fosse o Papai Noel que trouxesse aquele presente para ela. Sonda aquela criança do que ela gostaria de ganhar do Papai Noel, ainda fala isso, ainda usa essa expressão. O que você gostaria de usar do Papai Noel? E aquela criança diz aquilo, daqui a pouco o pai aparece ali com o presente, alegando que foi o Papai Noel que deixou ali. Então isso aí, quando está dentro da questão de uma pessoa que é crente, independente de quem seja, um adolescente, um jovem, né? Que você tem um sobrinho, você tem um primo, você tem um irmão pequenininho e você está alimentando isso. Então, observe bem, esse mês e o mês que vem, muitos vão estar alimentando essa mentira. Passa pela televisão, aquele glamour, há uma mentira. Deus não tem qualquer participação, Deus não tem pacto com qualquer tipo de pecado, amados. Deus não vai pelo caminho do sentimentalismo. Muito leva essa questão dessa figura a uma questão do sentimentalismo e usam palavras de mentiras, iludindo as crianças, os pequenos. E o Senhor ali advertiu na sua palavra aí daqueles, né, que fizer um dos meus pequeninos, né, levar eles ao engano, ao erro. Pior do que aquele que lançar pedra ao fundo do mar. Então, observe bem, eu estou trazendo esse assunto aqui, até quero abrir, não abrir, vou abrir agora o parente e vou estar fechando ele. Esse momento, quando nós falamos do Papai Noel, quando nós incentivamos uma criança, né, a respeito dessa figura, estamos usando palavras de mentira. Eu estou falando nós como crentes. Aqueles que estão no mundo, eles creem que é uma verdade, eles estão sobre a margem do pecado, sobre a esfera das correntes de Satanás. O que nós carecemos fazer é orar e interceder por estas vidas, para que a verdade prevaleça dentro da sua casa, e não a mentira.
Deus não compactua com o pecado, com a mentira. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que quem é o pai da mentira é o diabo, é Satanás. Então, que você possa meditar sobre isso. Mas está aqui também a fofoca, a calúnia, a grosseria, tudo esses momentos são situações em que nós fazemos uso das palavras, né? Para falar mal de alguém, uma fofoca, falar da vida de alguém, ainda que seja coisa boa, é uma fofoca, a não ser que dentro daquela conversa exista essa liberdade de falar sobre aquela pessoa, sobre aquele assunto, né, que se perguntou alguma coisa nesse sentido. Segundo, o outro é a calúnia. Caluniar alguém sem ter provas, o que não deveria nem mesmo tendo prova, deveria falar mal de uma pessoa. Né? Caracteriza a calúnia, que é um crime até. Uma transgressão, né? Da lei. E a grosseria. Pessoa grossa, aquela pessoa que vai estar ali ficando à margem em um terreno fértil para um palavrão, palavras de maldição e por aí vai. Então, temos que ter o cuidado com as nossas palavras. Temos que ter amor pelas palavras à luz daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Hora de aprender. A comunicação é uma das formas básicas de interação entre as pessoas. Né? Foi esse início se deu no Éden, né? Primeiramente entre Deus e os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Onde a palavra do Senhor diz que na viração do dia o Senhor vinha ali no jardim e falava com nossos pais. Fato este que houve aquele momento em que quando o Senhor veio, já não encontrou eles naquele mesmo lugar que sempre estavam ali para conversar com eles e perguntou: onde estás? Né? Falando para Adão onde ele estava, perguntando, ele tinha se escondido porque ali foi o momento em que entrou o pecado. E ali, enquanto estava no tempo da inocência e da obediência a Deus, que era o jovem, por certo as palavras e a conversa ali tinham uma harmonia, tinha a sua beleza, tinha a sua sinceridade e com certeza sobre o fundamento da verdade. Porém, quando entrou o pecado, né, aí as palavras passaram a tomar um outro sentido, e é desse assunto que estaremos tratando aqui, para que nós venhamos amar as palavras que sejam verdadeiras, que tenha boa fama, que seja louvável, né? E nisso é que a gente tem que pensar e pronunciar e falar, né? O tempo todo fazemos uso das palavras de forma falada ou escrita para transmitirmos uma mensagem. Várias passagens bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tratam do assunto da língua. Observe bem, vou repetir. Várias passagens bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tratam do assunto da língua. Ou melhor, do uso correto das palavras que devem ser pensadas antes de serem ditas. Leitura bíblica só vai tratar até mesmo na carta de Tiago, né? Tiago, capítulo 1, de 3 a 12. Sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completo, não faltando coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de forma liberal e não censura, e se-lhe-á dada. Peça, porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sobrelevada e agitada pelo vento. Deixa eu ver aqui. Som. Agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Falando aqui da efemeridade da vida, né? Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, a sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim mostrará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam.
o perigo da língua. A carta de Tiago destaca como as ações do cristão implicam na relação com as pessoas. Vários temas são tratados nesta carta, porém, vamos nos ater sobre o cuidado com a língua. Tiago ressalta que o crente deve tomar cuidado com o que fala. O perigo está no fato de que a língua é um pequeno órgão do corpo humano, mas com grande poder de criar ou destruir a vida, como já lemos ali em Provérbios 18, 21. Primeiro subponto, o risco de uma palavra dita de forma equivocada. Tiago faz uma comparação séria da língua com o fogo. De que maneira? Ele escreve que basta uma pequena chama para incendiar toda uma floresta. Ou seja, uma palavra dita de maneira ou na boca errada pode arruinar a vida de uma pessoa ou uma situação. Além disso, ele acrescenta que esse fogo é enviado pelo inferno. Antes de continuar aqui o último parágrafo, vamos estar lendo agora o Salmo 52. Salmo 52. Ele é curto, vale a pena lermos. Fala aqui da questão da língua. Diz aqui o salmista: por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus subsiste em todo o tempo. A tua língua maquina plano de destruição, como uma navalha afiada, ó tu que usas de dolo. Tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir, olha só, do que o falar a verdade. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te esmagará para sempre, arrebatear e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não tomou a Deus por sua fortaleza, antes confiava na abundância de sua riqueza, se fortalecia na sua perversidade. Aí ele disse Davi: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na bondade de Deus para sempre eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, proclamarei o teu nome, porque é bom e bom diante de todos os santos. Esse Salmo 52, ele trata, caro adolescente, justamente, observe que Deus está tratando ali da questão do uso da língua. Esse salmo fala do contexto justamente de Doeg. Doeg, que era um dos ministros, vamos dizer assim, da agropecuária na gestão pública como rei de Saul. E Saul, quando da perseguição de Davi, cara adolescente, a Bíblia diz que Doeg estava no templo, na presença de Deus no templo. E ali, em fuga, Davi entrou no templo, falou com Elimeleque, o sacerdote ali, e ele usou de engano Davi, naquele momento, naquele clima de desespero, segundo a fraqueza que é comum a qualquer ser humano. Ele falou que estava a serviço do rei e pediu ali pão, pediu também a espada, alguma arma, e tinha a espada ali. Ele disse que foi questionado porque estava sem armamento. Ele disse que foi por conta da pressa e urgência da missão que Saul teria pago para ele cumprir. Então tudo isso foi uma persuasão enganosa de Davi para conquistar aquilo que ele queria, para ele e para os homens que estavam com ele. Doeg estava naquele momento e ouviu tudo. Porém, quando foi tanto o Doeg como a elite de Saul inquirida sobre a questão de quem soubesse onde estaria Davi, foi quando Doeg, se aproveitando, ainda que tinha essa questão ali da participação de ser um dos príncipes ali e ministros do governo ali de Saul, no tempo de Saul, ele se apresentou e falou que viu Davi no templo. Só que ele distorceu fraudulentamente, como diz o Salmo, né, com um sentido perverso, toda a realidade daquele encontro. Se ele tivesse falado a verdade, teria poupado tanto Elimeleque como a casa do sacerdote, até mesmo a cidade de Nod, que era a cidade ali dos sacerdotes.
porém ele mentiu. O que ele falou para Saul deu a entender que Elimeleque estava dando suporte à fuga, eu fazendo o corpo com Davi, a fuga que ele estava ali em operação, né, em fuga de Saul. Aí, dado esse fato, Saul mandou trazer Elimeleque, veio com ele 85 sacerdotes e ali ele inquiriu aquele sacerdote, sumo sacerdote que é Elimeleque, e ele disse que jamais ele seria contra o rei, e que quando ele comprovou que realmente Davi esteve ali, que ele também ajudou, só que diante da condição de que ele estaria a serviço dele próprio, do próprio rei Saul. Porém, Saul não quis acreditar em Elimeleque, preferiu acreditar em Doeg, né? E essa mentira custou a vida, daquele momento, de 85 sacerdotes, além da cidade de Nod, como crianças, mulheres com criança de colo e todos os animais. Tamanho foi a ira das palavras que se acendeu esse fogo, né? Essa fagulha das palavras de Doeg. Acendeu esse grande incêndio, causando grande destruição ali na questão daquela cidade e na vida daqueles sacerdotes e suas famílias. Então observe, né, que a Bíblia não só traz a questão do cuidado das palavras, mas também traz exemplo com respeito ao grau de destruição que ela pode provocar. Prosseguindo, Tiago repete aquilo que aprendemos em Gênesis 26, que quando Deus criou o homem e a mulher, deu para eles o domínio de toda a criação. Mas Tiago vai além e comenta que, apesar de tanto poder sobre a natureza e os animais, o ser humano não é capaz de controlar esse membro do corpo que é a língua, tão pequeno. Então observe que carecemos da graça de Deus. Porque em determinadas situações da nossa vida, cara adolescente, nós por vezes estaremos liberando palavras precipitadas e daremos cargo dessa palavra precipitada, porque o Senhor Jesus diz, fala ali em Mateus, se eu não me engano, em Lucas, que muitos darão conta da sua palavra pela qual falou de forma precipitada, no juízo final. Vai ter muito peso também as nossas palavras. Por isso que nós falamos que nós pecamos, tanto por obras, por pensamento, como também por palavras. Subponto a motivação por trás das palavras. O ensino de Tiago sobre o cuidado com as palavras não está restrito ao passado. Ele é extremamente atual e muito presente nas nossas relações com as pessoas no dia a dia. A comunicação continua tendo efeitos prejudiciais para as relações, assim como era nos tempos bíblicos. A motivação, seja boa ou ruim, por trás das palavras, influencia na forma como as palavras são expressas. Por essa razão, é tão importante termos o cuidado com as nossas palavras. Segundo ponto, as palavras que abençoam. Com os crentes que servem ao Senhor Jesus, devemos atentar à maneira como respondemos às pessoas e ao tom dos comentários que fazemos. Sem esquecer que fofoca, calúnia e mentira também são produzidas pelas palavras e não devem fazer parte da conversa de quem serve a Deus. Primeiro subponto, as palavras perversas vêm da maldade do coração. Jesus disse certa vez que é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. O que isso significa? Quando alguém xinga ou mente, está simplesmente refletindo algo que está dentro dele. Então é cuidado dos pensamentos e os entregando a Deus que fritamos aquilo que expressamos com o nosso corpo e as nossas palavras. É por isso que Tiago, ele chega a dizer, aconselhando, né? Que nós sejamos prontos a ouvir, observe bem, prontos a ouvir e tardio em falar. Porque às vezes apenas por começar a ouvir alguém falar algo, sem ouvir todo aquele comentário ou aquela notícia, passamos a antecipar conclusões totalmente distorcidas.
e passamos a tomar iniciativas ou até falar já coisas que não devia, porque não escutamos até o final aquela pessoa falar. Então precisamos ter muito cuidado, e nesse momento até, quando estivermos dentro dessa situação do interpessoal, principalmente quando se trata, amados e querido adolescente, de falar de alguém ou de alguma situação. Nós precisamos nos guardar de qualquer comentário, para que nós não venhamos fazer corpo. Até aquele momento que estávamos ouvindo, nada estamos tendo qualquer comprometimento com aquela pessoa, se aquilo que ela está falando está dentro de um assunto e de uma situação de mentira, de calúnia. Porém, quando acrescentamos algo, quando damos suporte àquela pessoa com respeito àquela situação, nós estaremos pecando. E na medida que falamos, né, e as nossas palavras transmite concordância, transmite conluio com aquela situação e com aquelas palavras. Então precisamos, né, ter cuidado, né, investigar, observar, e principalmente quando se trata do campo da fofoca, não podemos estar alimentando esse tipo de situação. Segundo subponto, as virtudes do Espírito superam a natureza humana. O apóstolo Paulo ensina que as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Deixa eu só ver um negócio aqui. Por isso, quem segue a Jesus não é dominado pelos costumes ruins, porque seu coração é dirigido pelo Senhor. Deus produz as virtudes do Espírito da vida do crente. Então, o amor e o domínio próprio substituem a atitude de raiva ou outras coisas ruins. Então, nós precisamos ter cuidado, porque até mesmo ao falarmos alguma coisa, falarmos de um ministério, falarmos de um pastor, falarmos de um irmão, podemos estar levando aquela pessoa, sendo ela irmão, a um desvio da sua fé. E quando não é irmão, estamos denegrindo a imagem do Evangelho, denegrindo a imagem do reino e principalmente o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vituperando o nome do Senhor Jesus. Então que nós precisamos ter cuidado e estar sobre a influência do Espírito Santo, para ele nos dar discernimento, porque a promessa se assim fizermos, ao abrir a nossa boca, o Espírito Santo nos dará as palavras que precisamos dizer e falar naquele momento. E diz aqui até na questão da raiva, que Deus produz as virtudes do Espírito Santo. Então o amor e o domínio próprio substituem a atitude de raiva e outras coisas ruins. As palavras do crente devem abençoar as pessoas e não amaldiçoá-las. Deus chamou Abraão para que ele fosse uma bênção. Tiago nos alerta para que as nossas palavras sejam para desejar o bem e não o mal, como se encontra em Tiago 3,10. Terceiro, e caminhando para o final, ponto, as palavras de sabedoria. São muitas as reclamações de que relacionamentos de amigos e famílias estão sendo prejudicados por conta de xingamentos e insultos nas redes sociais. É justamente disso que Tiago fala ao nos alertar sobre o controle da língua. Estar diante de uma tela, sem olhar nos olhos da outra pessoa, não dá direito de escrever ou gravar áudios de qualquer forma. Primeiro subponto, a sabedoria no uso das palavras. Os filhos e as filhas de Deus devem ser luz no mundo das trevas. O mesmo deve ser considerado também quando fazemos uso de redes sociais. O agravante da interação digital é que muitas publicações ferem a imagem de uma pessoa e tornam a ofensa pública. Por isso, devemos manter o respeito, se comunicar de maneira educada, mesmo quando se discorda da posição de outra pessoa. Então, há situações que o silêncio é a melhor resposta. O silêncio se torna até mesmo uma expressão de palavras. Falamos através do silêncio.
Só observarmos o Salmo 19, quando o salmista diz que o céu e a terra proclamam, olha só, a glória de Deus. Um dia e a noite declara, né, a grandeza, o cuidado de Deus, o tratar de Deus, o agir de Deus, em silêncio, apenas ao observarmos. Assim também acontece em momentos que precisamos manter o silêncio. E diz esse adágio que em muitas situações a melhor resposta ela se torna o silêncio. Uma resposta respeitosa evita maiores conflitos e acalma confusões. Às vezes, a melhor coisa a se fazer é ficar em silêncio, olha só. Não se fala sem pensar. Ainda mais quando se escreve e tem tempo para elaborar a resposta. Devemos seguir a orientação bíblica para ser sábio e ponderar nossas palavras. Vamos ver aqui Provérbios 26, 4, 5. Provérbios 26, versículo 4 e 5. Não respondas ao tolo segundo a sua astúcia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua astúcia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Aplique o seu coração a exercitar o cuidado com as palavras. Que o Senhor nos ajude nesse particular, né? Concluindo, tenha amor pelas suas palavras. Mesmo na adolescência, é preciso prestar atenção na maneira de se comunicar. As palavras ruins, como ofensas, não fazem parte do vocábulo de quem é a habitação do Espírito Santo. Então aqui trata justamente, amados e queridos adolescentes, da maneira em que nós venhamos a nos conduzir, questão de comunicar. Ainda que nós venhamos sofrer uma ofensa, precisamos dar um exemplo contrário. E também sermos doutores pelo Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, a discernir que aquela pessoa, a situação que ela se encontra. Se ela se encontra com raiva, se ela está falando, as palavras dela acabam está ali orvalhando um sentimento, revelando um sentimento, né, de um coração magoado, né? Então tudo isso o Senhor Ele quer nos dar graça para entendermos e para nos guardar. Pessoas que precisam, através de palavras que revelam um coração magoado, ferido, então precisamos dar a essa pessoa palavras que não venham alimentar essa ferida, como o caso do metiolátio, não, mas que venhamos ter palavras, de exemplo, do mercúrio. Ao ser colocado sobre a ferida, ele não vai causar tanta dor e vai provocar a cura. Palavras de edificação, palavras de consolação, palavras também de exortação, porém em amor. E observe, cara adolescente, que a palavra do Senhor diz, Paulo escrevendo a Coríntios, que as más conversações corrompe o bom costume. Observe que no começo nós lemos que a Bíblia, há muitos versículos que falam, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo, quanto cuidado com as palavras. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, já lemos o Salmo 52, mas vamos lembrar do Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que não andam, olha só, segundo os conselhos dos ímpios. O que é o conselho? São palavras ditas, são orientações recebidas. Então que nós possamos ser cautelosos com as palavras, para que não venhamos a dar couro, a alimentar as chamas de uma palavra, de uma calúnia que já tem aberto e dado início ao grande incêndio, que pode ser tanto na questão de uma pessoa, como na questão de uma família, na questão de um grupo de trabalho e na questão, quem sabe até mesmo de uma congregação. Quantas pessoas, não abandonaram ali o seu meio congregacional por conta
de ter ouvido palavras de difamação daquela liderança e daquele ministério. E levou essa pessoa a sair daquele ministério quando, na verdade, não sabia nem ao certo a questão daquela atitude que aquela liderança teve que tomar, da questão daquela situação toda. E ainda que, como crentes, se a situação for a situação real, se nós formos até mesmo testemunha, não podemos fazer uso das nossas palavras para caluniar. Amemos as palavras e, em vez disso, demonstremos esse amor pelas palavras, não alimentando, fofocando, caluniando, mas vamos aos pés do Senhor e ali entreguemos aquela causa e o Senhor, por certo, trará, né, ali a solução para aquela situação. Que o Senhor tenha misericórdia. Quantos não estão aí desviados, né, fora da presença de Deus por conta das palavras. Por conta de ouvir algo pela uma imaturidade, né? Uma criancice. Eu conheço um fato, e aqui encerrando, cara adolescente de um dos meus parentes que estava congregando numa igreja. Só que ele estava num processo de conversão. E ele tinha ainda como costume o vício do cigarro. E ele ouviu comentários sobre a sua atitude. Alguém que viu passou a falar mal daquele irmão, daquele meu parente naquele momento. E isso chegou ao seu ouvido. E de imediato ele abandonou, né, aquela igreja. Né, não sei o momento agora, porém, até onde eu sei, ele não tinha mais prosseguido em buscar a ter essa comunhão com o Senhor, buscar compreensão pela palavra e por uma iluminação do Espírito Santo a tratar no seu coração de que aquilo ele deveria abandonar, pela compreensão de que ele teria, de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, de que aquele vício estava trazendo prejuízo para a sua saúde, como também, muito mais do que isso, prejuízo para o seu relacionamento com Deus. Então pensemos nisso e amemos as palavras e passamos a ter cuidado com aquilo que falamos, aquilo que nós venhamos a estar divulgando, tanto no interpessoal, como através dos canais do WhatsApp, né, do Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e tantos outros meios que agora dispomos para a questão de uma divulgação, de usarmos as nossas palavras. Amém? Que Deus, por intermédio de que Jesus nos abençoe e que nos dê um coração sábio para que nós possamos, com as nossas palavras, né, ganhar almas para o Senhor Jesus. Seremos sábios em nossas palavras para ganhar almas para o Senhor Jesus pela sua instrumentalidade. Não é nós que vamos ganhar, nós vamos estar à disposição do Senhor. Ao abrir na nossa boca, a promessa do Senhor é que Ele nos encheria com aquilo que caberia falar para que o seu nome venha a ser glorificado. E situações que nós também, através das nossas palavras, cada adolescente, podemos gerar esperança, né? Vida, ânimo. Então que o Senhor nos faça uma bênção no uso das nossas palavras. Amém? Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados e queremos te agradecer, ó Pai, mais uma vez, por mais este conteúdo, porque todos, na verdade, Pai, que aqui estaremos tratando, será a Tua palavra e logo é louvável para os nossos corações. Por esta área, Pai, sabemos por certo que todos nós somos confrontados. Todos nós somos devedores nessa área, Pai. Por isso nos guarda, Senhor, para que nós sejamos passivos, sejamos temperantes, ó Pai. Seremos manso e seremos sábios, principalmente quando viemos a falar. Que nossas palavras, Pai, venham fazer coro à realidade em que o Provérbios nos diz, Senhor. Que elas sejam palavras ditas a seu tempo, para que sejam como maçã de ouro em salva de prata. Que nossas palavras, ó Pai, sejam palavras temperadas com sal, Pai, para que venha promover a edificação, venha promover, Senhor, a esperança, Pai.
aqueles que venham a nos ouvir. Faz isso, ó Pai, e nos guarda, Senhor, das calúnias, da fofoca e de nós fazermos corpo esse tipo de coisa e dessa mentira que agora, Senhor, há de aflorar nesses últimos meses do ano. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos e damos graça por tudo. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação, ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço.